Olá, muito bom dia, comunidade mais linda do mundo, mais linda do universo. E fica onde? Aqui, em Cascavel. Um grande abraço a todos vocês e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Um excelente dia, um forte abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que hoje, tanto eu quanto você, possamos ter a revelação da palavra de Deus ao nosso coração. Combinado? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O nosso tema hoje é: eu? Cego? Afinal de contas, eu vejo. Então nós queremos abordar isto à luz da palavra de Deus. Existe o cego de nascença, existe o cego físico. Existe o cego que às vezes a vida, o comprometimento da visão, ele ficou cego também, cego fisicamente. E também nós temos uma outra cegueira, um outro tipo de cego que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 3 e 4. A palavra de Deus nos diz assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui nós temos outro tipo de cegueira, a cegueira do entendimento. Essa cegueira todos os discípulos sofreram. Todos os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia. Os olhos físicos abertos, porém, entendimento obscurecido, cegos no entendimento. Isso nos é descrito pela palavra. Por exemplo, você pode ler na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus, em determinado momento, ele entra em um barco com os seus discípulos, eles vão até Gadara. Nesse barco, atravessando o mar da Galileia, há uma grande tempestade. E aí Jesus está dormindo, os discípulos vão acordar Jesus e de repente Jesus acalma a tempestade. Quando chega em Marcos 4:41, os discípulos começam a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos os discípulos caminhando com ele, fazendo refeições com ele, participaram da ceia com ele, e todos os discípulos o negaram, deram as costas, abandonaram na hora da crucificação. O bonito, o glorioso, foge à minha compreensão. O sobrenatural, uma graça que nós não conseguimos explicar, é que o Senhor Jesus, após a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, ele reúne os seus discípulos e ele faz um milagre sobrenatural que está em Lucas capítulo 24, o verso 45. Ele chama os seus discípulos, ele passa algumas orientações aos seus discípulos. Quando chega no 45, Lucas 24, 45, Jesus faz algo tremendo. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, você pode ler, você pode meditar, tudo de uma forma intelectual.
mas o abrir os olhos do entendimento é milagre, é sobrenatural. Quem opera isto é o Senhor Deus. Os fariseus eram cegos no entendimento. Os judeus eram cegos no entendimento. Os saduceus eram cegos no entendimento. Os escribas eram cegos no entendimento. Os religiosos do dia de hoje são cegos no entendimento. Têm um grande zelo de Deus. Vão à igreja, dão o dízimo, oram, fazem correntes de oração, enfim, tudo isso de uma maneira para atingir Deus pela sua própria justiça, pela sua capacidade, mas isso sem entendimento. Por quê? Porque são cegos, completamente cegos no entendimento. Isso nós podemos perceber em Romanos, no capítulo 10, quando Paulo então fala com os judeus a respeito desse assunto. Confira comigo. Romanos capítulo 10, os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós temos aqui nessa passagem Paulo chamando a atenção dos judeus. Vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Vocês estão querendo estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus. E a justiça de Deus, você que me ouve agora, preste atenção, isso é lindo, isso é maravilhoso. Qual é a justiça de Deus? Como que isso é sobrenatural? A justiça de Deus é clara, é simples. Nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas como que eu posso pagar esse salário? Aí entra uma questão do evangelho. Por isso que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. É o evangelho que traz luz. É o evangelho que nos abre o entendimento. E o que contém esse evangelho? Contém a justiça de Deus. Jesus Cristo vem a esse mundo. Jesus Cristo vai à cruz. Os discípulos negam ao Senhor Jesus. Ali na cruz, o que ele faz? Algo sobrenatural. João 12,32 diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O que ele faz no corpo dele na cruz do Calvário? Ele me atrai, ele me puxa, ele me aproxima para fazer algo tremendo, matar, destruir, aniquilar, algo que me mata todos os dias, que é o pecado. Isso é descrito em Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Que lindo, que majestoso, que glorioso! Jesus vem, ele como um ato de justiça da graça de Deus, nos atrai e mata, destrói, aniquila o meu e o seu velho homem. Para quê? Para nos ressuscitar em novidade de vida. Isso nos é descrito em Efésios 2,6, quando diz: e juntamente com ele. Você pode ver o português na sua Bíblia. Jesus não ressuscitou sozinho. O texto diz: e juntamente com ele.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele explode de euforia, ele explode de alegria quando ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tem os seus olhos abertos pela luz do Evangelho. Paulo prega o Evangelho porque ele sabe, ele testemunha, ele diz em Romanos 1, 16 e 17, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Eu gostaria que hoje você tivesse os olhos abertos de fato. Não ser um religioso, não ser um defensor de uma denominação, mas sim os olhos abertos para você enxergar que você foi aceito em Cristo, que você foi morto juntamente com Cristo e que foi você mesmo que foi ressuscitado juntamente com Ele para ter a nova vida, a vida de Cristo em você. Se você deseja ter os olhos abertos, é hoje. Diga: Senhor Deus, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Isso acontece pela luz do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Tchau.